na mesa de trabalhos desse plenário é que, numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral que assegure a prevalência da vontade... Imaginar o presidente brasileiro trocando e prendendo ministros do Supremo. Você consegue imaginar isso numa democracia? Pois o governo Maduro já afastou e prendeu... Coragem. Mas é lógico, né, que o senador Marcos Rogério não ia deixar barato. E sim, ele ia comparar o que está acontecendo no Brasil com a Venezuela, escancarando toda a verdade e deixando esse esquerdista bem preocupado. Principalmente ele, Rodrigo Pacheco, né, que veio dizer sobre democracia na Venezuela e de alguma maneira não querendo interferir. Olha o que disse Marcos Rogério. A esta questão da Venezuela, tão logo instado a me manifestar no decorrer do recesso, o registro da presidência do Senado Federal na mesa de trabalhos desse plenário é que, numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral que assegure a prevalência da vontade do povo são base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza. A luta pela democracia não nos permite ser seletivos e casuístas. Toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for. Se não cabe à presidência do Senado presumir fraude num país vizinho, é exigível que o governo desse país e a justiça desse país demonstrem com clareza, transparência e lisura o resultado eleitoral, sob pena deles poder ser apontado como fraudulento. Fazer aqui o meu registro de solidariedade ao povo venezuelano, vítima de um ditador irresponsável, sanguinário, que está transformando no inferno a vida dos venezuelanos e agora acaba de sair, e olha a fonte, Human Rights Watch. Já são 24 mortos e mais de 2.000 presos na Venezuela, isso ainda oficialmente, a gente sabe que a covardia pode ter sido muito maior. E veja que ironia, é impossível, senador Bittar, não fazemos um paralelo com o Brasil do que está acontecendo lá. A prova da fraude nas eleições só está sendo possível porque lá existe o voto eletrônico com comprovante impresso. Veja que ironia, o voto impresso sendo a luz do fim do túnel para o resgate da democracia na Venezuela. E aqui, defender isso virou crime. Foi motivo de interferência de outros poderes em votações aqui no plenário. E olha o preço que o Brasil está pagando porque pessoas queriam cobrar mais transparência e mais segurança nas eleições. Um sistema simples, fácil de auditar o voto, mas que aqui no Brasil da cadeia, onde disse que é a democracia, e lá onde há uma ditadura, é o que está servindo de farol para o mundo, para provar, para fazer uma recontagem dos votos. Então, presidente, aqui a minha solidariedade ao povo venezuelano e não tenham dúvidas de que essa vai ser uma bandeira que eu vou levantar aqui no Congresso. Nós temos que garantir, queiram algumas autoridades desse país ou não, porque não dá para se garantir na palavra de uma pessoa de que o sistema tem alguma vulnerabilidade, qualquer sistema eletrônico tem vulnerabilidades, e o que garante a todos a tranquilidade de que o seu voto está indo para aquela pessoa que de fato o eleitor escolheu é esse sistema com a nossa urna eletrônica, com um comprovante de impressão do voto ao lado para que possa ser feita uma auditagem, uma contagem simples de voto a voto. Os Estados Unidos só vai reconhecer, ou melhor, disse que só ia reconhecer a eleição de Maduro após a apresentação das atas. Como não apresentou e sabe que não vai apresentar, já reconhece, inclusive, o Edmundo, o candidato da oposição, como presidente eleito da Venezuela. Mais uma vez, porque lá nós temos um sistema auditável. E aqui no Brasil, enquanto nós não atualizarmos isso, sem nenhum questionamento sobre o que aconteceu no passado, nós vamos continuar tendo eleições que uma parcela considerável da população vai continuar desconfiando do resultado. Então é nosso papel, nossa obrigação garantir isso ao eleitor brasileiro. E a coisa que me impressiona, senhor presidente, com toda a tolerância que eu busco ter,
Mas me envergonha ter o governo federal, o presidente que até hoje não se posicionou, um dos únicos do mundo ocidental a não assumir, não admitir que o que acontece na Venezuela é uma ditadura. Quem é adversário ou é preso ou não pode ser candidato. E o Partido dos Trabalhadores, da mesma maneira, dizendo que a eleição está tranquila. Quando o presidente diz assim, quem estiver se sentindo doído, recorra à justiça. Ora, a justiça da Venezuela é totalmente manipulada pelo chavismo, hoje representada pelo Maduro. Uma grande fraude, de uma grande farsa, né, onde o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória de Nicolás Maduro com 51,2% dos votos. E um detalhe, sem divulgar o número total de votos ou as atas eleitorais, como costuma ocorrer em qualquer democracia. E aqui sublinho, o sistema de votação na Venezuela é semelhante ao do Brasil. O sistema de voto na Venezuela é o voto digital, é o voto eletrônico. Só que lá tem a impressão do voto para a auditagem, para a conferência. E assim como nós temos no Brasil aqui as chamadas erésimas, né, que no final da votação, no final do dia, todos os fiscais pegam as erésimas ali e fica já fazendo a contabilidade, né, quem teve mais voto, quem teve menos, lá também tem. E os partidos, os aliados, especialmente do grupo de oposição, levantou muito desse material. E a evidência que se tem, a partir dos levantamentos que estão sendo apresentados, é de que o resultado efetivo foi um e o resultado divulgado foi outro. E em meio a tantas incertezas, o país foi tomado por protestos. Gente, mas ainda fique atento comigo até o final, que a cereja do bolo ainda vem aí. Eu vou mostrar um vídeo para vocês do que realmente acontece na Venezuela. E vocês vão ver que é impossível eles quererem que ir na justiça, que foi o caso que disse Lula da Silva. E agora também, de alguma maneira, Rodrigo Pacheco. Não tem como ter isso na Venezuela. Até mesmo porque, prestem atenção já nesse vídeo. Mas antes, olha o que vai dizer Marcos Rogério. Não há um interesse nacional nisso, porque a Venezuela é o grande problema da região, nos deve 2,5 bilhões de dólares de obras como metrô, como saneamento, coisas que faltam ao Brasil e que nós pagamos para eles fazerem e eles não nos pagaram, além de ameaçar invadir a Guiana e de enviar 8 milhões de refugiados para o mundo. Então, eu não entendo por qual critério que o Brasil necessita da continuidade do regime bolivariano. Por manifestações, seguido de uma repressão absolutamente violenta do regime Maduro. Pelo menos 18 países, além da União Europeia, não reconheceram a vitória chavista, incluindo Argentina, Chile, Uruguai. E o Brasil? Qual é a posição do Brasil em face dessa situação da Venezuela? O silêncio. O presidente Lula optou pelo caminho do silêncio. Lula se limitou a pedir a divulgação das atas eleitorais, mas não foi além disso. Não saiu em defesa dos presos, desaparecidos, nem mesmo lamentou as mortes provocadas pelo regime Maduro. Hoje, em visita ao Chile, o presidente Lula pediu respeito, veja isso, pediu respeito ao voto popular. Mas me parece que ele só respeita o voto atribuído ao Maduro. Porque se questiona, o mundo todo está a questionar, os observadores apontando que houve fraude, e quando se faz a defesa do respeito ao voto num ambiente como o que está instalado na Venezuela, o respeito ao voto popular pressupõe uma mensagem de reafirmação daquilo que foi anunciado como sendo o resultado das eleições na Venezuela. Se esquece que é justamente esse princípio
que é violado continuamente pelo regime de Maduro. É justamente isso que Maduro está a violar, o respeito à soberania popular. O país não divulgou as atas, como havia se comprometido, não aceitou a posição das ruas, a voz do povo, e ainda reprime de forma violenta as manifestações populares. Esse é o quadro na Venezuela. É um tanto curiosa a postura do Brasil. O governo Lula foi rápido em lamentar a morte de um líder político do Hamas, nas primeiras horas após o seu falecimento. Mas sobre as eleições venezuelanas, silêncio total. Sobre as mortes na Venezuela, silêncio total. Sobre as prisões na Venezuela por perseguição do regime chavista, do regime de Maduro, silêncio total. Sabe o que isso demonstra para o mundo? Que o Brasil está, aparentemente, pela sua liderança maior, ao lado de terroristas e ditadores. A imagem que passa, a impressão que passa, é que o Brasil está ao lado de terroristas e ditadores. É conivente com as barbaridades perpetradas por regimes totalitários. O silêncio do presidente Lula diz muito, diz muito. Há mais de uma década, o PT serve à ditadura de Maduro. Além disso, antes disso, foi aliado de primeira hora de Hugo Chávez. Por mais de 2 décadas, o PT e Lula fecham os olhos para todos os tipos de barbaridades e violações de direitos cometidos contra a população venezuelana. A cobrança das atas por parte do governo brasileiro não passa de uma retórica vazia a justificar a sua omissão por pressão internacional, balela pura. Não existe intenção de tirar Maduro do poder. O próprio PT, o partido do presidente Lula, veio a público comemorar o resultado das eleições na Venezuela, que, em sua visão, se traduzem em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Essa é a democracia que o PT defende. A democracia que mata e persegue. Aliás, Lula, tempos atrás, quando questionado por um jornalista de que na Venezuela o que tem lá é uma ditadura, ele disse que não, que na Venezuela vive e impera democracia. E ele dá o exemplo de que na Venezuela existe democracia e lá tem mais democracia do que no Brasil, porque lá se vota mais. Mas o que adianta ter mais votações, o povo votar mais, se o resultado que é levado em consideração é fruto de uma fraude? Não importa em quem o povo votou, o que importa é o que o sistema está apontando como vitorioso. Isso não é democracia. E essa, senhoras e senhores senadores, é a pior ditadura que existe, porque se esconde atrás de uma suposta democracia e de eleições livres para se manter no poder. Nesta segunda-feira, a autoridade estadual eleitoral da Venezuela, o Conselho, o CNE, disse que entregou as atas ao Supremo Tribunal venezuelano para proceder uma auditoria no resultado. Mas o engodo, todo o sistema está comprometido, todo o sistema está capturado pelo regime chavista, capturado por Maduro. Infelizmente, não há o que esperar. Se a comunidade internacional, com a força que tem, com os instrumentos que tem, não tiver um papel preponderante nisso, o povo venezuelano continuará amargando as duras consequências de ter à frente do seu país um governo tirano e que empobrece. E agora, como prometido para vocês, vejam este vídeo, gente, que promete. E vocês vão perceber que é impossível ter democracia na Venezuela. Até mesmo porque o judiciário de lá é totalmente aparelhado e já tem até juízes presos. Vejam. Você consegue imaginar o presidente brasileiro
trocando e prendendo ministros do Supremo. Você consegue imaginar isso numa democracia? Pois o governo Maduro já afastou e prendeu integrantes do Supremo venezuelano para se livrar de juiz que não seguia a cartilha da ditadura. E agora o judiciário é quase um apêndice do governo, para não dizer que é, né? De forma que Lula errou demais ao sugerir para a oposição venezuelana recorrer à justiça para reclamar do resultado das urnas. Tanto que quem fez isso hoje foi o próprio Maduro, que pediu para o Supremo dele investigar os mapas e fez isso com uma declaração para lá de irônica. Eu me submeto à justiça. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Folha Conservadora vai ficando por aqui, peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês, até um próximo vídeo.